Olá, meu nome é Lídia Letícia, sou estudante do 5º período de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Pernambuco e neste vídeo estarei apresentando a minha iniciação científica do biênio 2019-2020. O título do meu plano de atividades foi Simulação FSI de perfis de pás eólicas utilizando compósitos, e o meu orientador foi o professor Ângelo. A energia eólica vem ganhando cada vez mais espaço quando o assunto é a geração de energia elétrica. Isso porque a busca por fontes de energia limpas e renováveis está crescendo para evitar o uso de combustíveis fósseis para a produção de energia, já que a maior parte do mundo utiliza as usinas termoelétricas que possuem como fonte principal o carvão. Então, o investimento na energia eólica é muito importante, pois é um tipo de energia limpa, renovável e inesgotável. Os aerogeradores, também chamados de turbinas eólicas, são os equipamentos responsáveis pela produção de energia eólica. E um dos maiores desafios para a construção dessas turbinas está na produção das pás, que são os elementos responsáveis por captarem o vento. A produção de energia é diretamente ligada ao tamanho das pás. Então, quanto maior for a pá, maior vai ser a quantidade de energia produzida. Então, as pás elas precisam ser grandes, ao mesmo tempo em que elas precisam ser resistentes e leves. Este trabalho teve como objetivo estudar os parâmetros aerodinâmicos e o funcionamento das turbinas, desenhar um modelo de pá e fazer uma simulação FSI aplicando compósitos como material de fabricação. Machado desenvolveu uma geometria no sólido osso com perfil aerodinâmico NACA 4412 e, em seguida, fez o fabrico da pá, feita de compósito de resina epóxi reforçada com fibra de vidro para ser utilizada em microturbinas eólicas. Fernandes, ele desenvolveu uma metodologia para otimização e projeto de pás de turbinas eólicas. Ele testou a sua metodologia nesses 4 modelos que a figura mostra e encontrou resultados bem satisfatórios. Como funciona um aerogerador? O vento bate nas pás e essas começam a se movimentar, levando a potência até o centro do rotor. O rotor é o elemento onde as pás elas são fixadas. E ele leva a energia cinética do vento até o multiplicador mecânico, que é um sistema de engrenagens que converte a energia cinética em energia mecânica. E nessa caixa de engrenagens, a frequência do rotor ela é multiplicada. E aí, então, essa velocidade ela é transferida até um gerador elétrico, que é o elemento responsável por converter a energia mecânica em energia elétrica. Se a gente cortar a pá numa seção transversal, a gente vai ver que ela tem a forma de um aerofólio. O que é um aerofólio? Os aerofólios são estruturas com formas geométricas específicas utilizadas para gerar forças mecânicas e para diminuir a turbulência do vento. Quando o vento ele bate no estradôcio da pá, ele percorre uma maior velocidade, fazendo com que a pressão nessa área seja menor do que a pressão no intradôcio da pá, que é a parte inferior. E então essa diferença de pressão ela vai gerar uma força aerodinâmica, onde suas componentes são a força de sustentação e a força de arrasto. A força de sustentação ela é perpendicular ao fluxo de entrada do vento, e a força de arrasto ela é paralela ao fluxo de entrada do vento. A pá ela também pode criar um ângulo imaginário chamado de ângulo de ataque. Esse ângulo é capaz de aumentar a força de arrasto ao mesmo tempo que aumenta a força de sustentação. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque se a gente aumenta demais esse ângulo de ataque, a pá ela entra numa região chamada de stall. E stall é a perca total da sustentação. O que são compósitos? Os compósitos são materiais formados pela combinação de outros materiais cujas naturezas são diferentes. E com isso, os compósitos possuem suas características melhores do que a dos materiais que o formam. Um compósito reforçado por fibra, ele é formado por 2 fases. A matriz e a fibra, que é o reforço. O reforço, ele é responsável por trazer resistência ao compósito. Os compósitos mais utilizados na produção de pás eólicas são os reforçados por fibra de carbono e fibra de vidro. Os de fibra de carbono são mais utilizados na área experimental por causa de seu alto custo. Hoje em dia, os de fibra de vidro são os mais utilizados na produção de pás, porque seu custo é mais baixo se relacionando
com o de fibra de carbono, e seu processo de fabricação é mais simples. Entretanto, os dois materiais, ele traz propriedades como alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão e uma baixa densidade. Para a geometria da pá, o perfil escolhido foi o perfil aerodinâmico S814. O modelo foi desenhado no SolidWorks e foi feito de maneira mais simplificada, porque o interesse do nosso trabalho era obter os resultados de diferença entre os materiais. Esse perfil ele foi escolhido pelo fato dele ter sido desenvolvido para ser usado em turbinas eólicas e as suas coordenadas são encontradas facilmente. A simulação CFD foi feita no ANSI CFX, mas antes de dar início à simulação, na ferramenta Space Clean, foi criada uma caixa para simular um túnel de vento. Na simulação FEA, que foi feita no ANSYS Mechanical, a geometria utilizada foi apenas a geometria da pá. No túnel de vento, a velocidade nominal utilizada foi equivalente a 12 metros por segundo. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a velocidade mínima para que a energia eólica seja vantajosa é de 7 a 8 metros por segundo. No gráfico de pressão, a gente pode observar que o maior índice de pressão está no bordo de ataque, que é essa partezinha aqui de frente do aerofólio, chegando a atingir 92 Pascal. E o menor índice está no extradorso da pá, que atingiu menos 123 Pascal. Lembrando que essa operação ela é relativa, por isso o valor negativo. Já no gráfico de velocidade, a gente observa que o maior índice de velocidade foi no extradorso da pá, chegando a atingir 18 metros por segundo. E aí a gente conseguiu validar o nosso modelo porque ele está condizendo com os parâmetros aerodinâmicos, pois na parte superior da pá é onde está o maior valor de velocidade e o menor valor de pressão. No setup da simulação FEA, os campos de pressão obtidos na simulação CFD foram exportados para ver como as pás se comportam quando submetidos a esse esforço. Ainda no setup da simulação, essa extremidade aqui ela foi fixada porque nas turbinas eólicas as pás elas são fixas em uma extremidade. E então simulamos a pá feita de fibra de vidro e fibra de carbono e obtivemos os resultados de deslocamento e tensão equivalente de von Mises. O critério de falha de von Mises indica que quando a sua tensão ultrapassa a tensão máxima que o material suporta, esse material entra em escoamento e a peça ela é reprovada. Já o deslocamento ele é muito importante porque ele é responsável por trazer sustentação à pá. Então, na pá feita de fibra de carbono, o maior deslocamento foi na extremidade da pá que não estava fixa, chegando a atingir um valor de 0,01951 milímetros. Enquanto no gráfico de tensão equivalente de von Mises, a gente vê que o maior índice de tensão está localizado na região da pá que estava fixa. A tensão máxima que o material de fibra de carbono suporta é 3.530 megapascal. E aí a gente vê que a tensão equivalente de von Mises ela não ultrapassou a tensão máxima que o material suporta. No compósito de fibra de vidro, o maior índice de deslocamento também está na região da pá que não estava fixa, chegando a atingir um valor de 0,0049523 milímetros. E no gráfico de tensão equivalente de von Mises, a gente vê que o maior índice de tensão está também na região da pá que estava fixa. O material feito de fibra de vidro, ele suporta uma tensão máxima de 4.310 megapascal. E o maior índice de tensão equivalente de von Mises na pá foi de 0,16845 megapascal. Então, também é possível observar que a tensão equivalente de von Mises não ultrapassou a tensão máxima que o material de fibra de vidro suporta. A energia eólica, ela traz muitas vantagens. O fato dela ser limpa, não emitir gases poluentes, geração de empregos, ser renovável, inesgotável e entre outros. E no Brasil, a região Nordeste e Sul são onde os ventos estão mais fortes. E, como consequência disso, a energia eólica já se tornou a segunda fonte de produção de energia elétrica no país. Então, o nosso trabalho ele teve resultados positivos, onde a pá feita de fibra de carbono obteve os melhores resultados, né? Porque em nenhum dos casos a tensão equivalente de von Mises
ultrapassou a tensão máxima que cada material suporta. Muito obrigada pela atenção de vocês.